Olá, queridos, tudo bem com vocês? A gente vai hoje finalizar as nossas devocionais no Salmo 1 e eu chamo a sua atenção nessa última devocional nesse salmo para dois versículos, é o 5 e o 6, que dizem assim: Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu não sei se você percebe, o salmista constrói o salmo de uma forma que ele finaliza destacando aquilo que a gente chama de juízo final, tá? Ele nos leva para a última etapa da vida humana, para o destino final, tanto dos justos como dos ímpios. O justo é aquele que é semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. O ímpio é aquele que é semelhante a uma palha que o vento dispersa. Agora ele vai mostrar o resultado final desses dois estilos de vida, do estilo de vida do homem temente a Deus e do estilo de vida do homem que não teme a Deus. Ele vai apontar então para a reta final desses dois tipos de vida. E aí ele diz, querido, que os ímpios não prevalecerão no juízo. No dia do juízo, aqui ele está apontando para um dia escatológico que vai acontecer, eu não sei quando, mas vai acontecer. No dia do juízo, os ímpios não terão defesa e eles não terão defesa e serão considerados culpados diante de Deus. Por quê? Porque os seus caminhos e as suas escolhas os levarão a isso, sabe? Os levaram a isso. O texto diz, querido, muito claramente, que por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A ideia do texto, querido, é que haverá então uma clara separação entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Observe a linguagem aqui do salmista, sabe? Ele chama de os perversos, né? E os justos, os pecadores e os justos. É a linguagem que ele está usando aqui para descrever o homem que não teme a Deus, o homem que em vida não entregou a vida a Jesus Cristo, o homem que em vida resolveu rejeitar a Cristo propositalmente para viver a sua própria vida, o seu próprio querer. Então, esse homem, ele não herdará o reino de Deus, mas ele será condenado a viver a sua eternidade longe de Deus. Olha só, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O texto finaliza dizendo primeiro que Deus tem um cuidado, né? Deus conhece o caminho do justo, ele cuida, há um cuidado especial de Deus em relação aos justos, né? O Senhor os conhece, o Senhor sabe quem são, o Senhor conhece os seus caminhos, Deus sabe aquilo que esses homens estão fazendo, como eles estão vivendo, na verdade. Mas ao mesmo tempo, querido, ele aponta para o caminho dos ímpios. E quando ele fala do caminho dos ímpios, ele diz que o caminho dos ímpios leva para a destruição e para a ruína eterna. É curioso isso, né? Porque eu sei que algumas pessoas que conhecem os cristãos e às vezes porque vivem uma vida, né, uma vida boa, porque desfrutam de todos os prazeres que esse mundo oferece, se deleitam nessas coisas e às vezes olha para o cristão e ver o cristão evitando algumas coisas para agradar a Deus, né? Porque sim, querido, por melhor que seja servir a Deus, e eu digo isso a vocês como quem já está há 30 anos servindo ao Senhor, por melhor que seja agradar a Deus, nós fazemos escolhas nas nossas vidas baseado naquilo que nós conhecemos do caráter de Deus, tá? E essas escolhas nos levam, sim, a abrir mão de prazeres que quem não teme a Deus não fará. Então, muitas vezes essas pessoas, por dar vazão aos seus prazeres e olhar para um cristão que está ali buscando agradar a Deus, vivendo uma vida que agrade a Deus, às vezes zomba, escarnece. Então, essas pessoas acham que nós somos idiotas, que nós somos pessoas antiquadas, e elas é que são as pessoas inteligentes e sábias. Só que chegará um dia em que cada um de nós, sem exceção, terá que prestar conta diante do Senhor. Nesse dia, o Senhor vai dizer: Eu conheço os meus. Meu coração e os meus olhos estão naqueles que me temem. Aqueles que não me temem, esses partirão para uma eternidade longe do Senhor. Eles perecerão. O texto diz: Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esses homens e essas mulheres encontrarão destruição. Eu finalizo e eu deixo aqui, querido, um- um- quase uma súplica a você que ainda não conhece a Cristo.
Não importa o quão atraente a vida pode parecer no momento. Se você não tiver Cristo, um dia você se encontrará com Deus e você vai ter que acertar as contas com Ele. E eu te digo, te aconselho de todo o coração, que você entregue a sua vida para Jesus, porque só Ele pode te livrar de um juízo de condenação, de um juízo eterno. Tá bom? Deus abençoe.